Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória do Papa São João Paulo II. Muitos de nós aqui lembramos dele, lembramos com saudades, temos memórias vivas da sua vida, porque, bom, não é tão distante de nós, é um santo recente, canonizado recentemente e que morreu recentemente. O Papa João Paulo II morreu no dia 2 de abril de 2005, ou seja, fazem 20 anos. Nós aqui temos um pouco mais do que isso, né? E podemos dizer que nos lembramos e recordamos da sua vida. Talvez lembremos mais daquela fase final, onde ele já sofria muito com a sua doença, tinha muitas dores, limitações, não locomovia mais como era no começo. Lembramos das suas viagens apostólicas, pelos lugares onde ele passou, veio aqui, né, em Cuiabá, na nossa arquidiocese. Mas existem algumas coisas, alguns detalhes que talvez não sejam conhecidos ou não sejam do conhecimento de todos os fiéis, e são estes que nos edificam e nos fazem olhar para ele como um modelo para nós, porque é isso que um santo é, um modelo, um exemplo a ser seguido, alguém que chegou a alto grau de virtude e que tem uma vida imitável, que nós podemos imitar. Quando ele era ainda arcebispo de Cracóvia, na Polônia, o seu secretário, que depois se tornou cardeal, acho que ainda é vivo, o cardeal Divish, ele dizia uma coisa curiosa. O Papa preparava sempre, naquela época não Papa ainda, mas cardeal arcebispo de Cracóvia, preparava sempre as suas homilias e os seus discursos na Capela do Santíssimo. Ele, quando assumiu o arcebispado, mandou que colocasse uma mesa e uma cadeira diante do sacrário. E era ali, diante da luz do sacrário, que ele escrevia todos os seus discursos, todas as suas homilias. Passava horas e horas diante de Jesus sacramentado. Passava muito tempo fazendo adoração. E aqueles que o conheceram de perto sabem do poder magnético que Jesus tinha para com o Papa. Era como se ele se sentisse puxado para perto do sacrário. Há um livro bastante interessante que conta a história do Papa João Paulo II por um dos seus colaboradores mais próximos, Joaquim Navarro Valls, que era o responsável pela comunicação da Santa Sé na época do Papa João Paulo II e aí o começo do pontificado do Papa Bento. E ele escreveu um livro contando as suas memórias. E nesse livro ele diz um fato bastante ilustrativo disso que eu estou dizendo para vocês. O Papa João Paulo II tinha o costume de passar sempre após as refeições, no almoço e na janta, na Capela do Santíssimo, para agradecer os alimentos. E era costume que aqueles que comessem com ele e fossem com ele também junto lá à Capela do Santíssimo, fazer alguma oração ali, ficavam em silêncio, rezavam e depois seguiam para os compromissos. E uma vez, Joaquim Navarro Valls estava com o Papa nessas refeições, provavelmente conversando coisas próprias ali da comunicação da Santa Sé, etc. E o Papa passou diante da Capela do Santíssimo e entrou. Passaram-se 3 minutos, 5, 7, 10, 15, 20. De repente o Papa se levanta, olha para o seu secretário, né, Navarro Valls, e diz assim: me desculpe, eu esqueci que você estava aí. Tal era a profundidade da oração, o tanto que ele estava unido, conectado, próximo de Jesus, se esquecia de todos à sua volta, todos, e não dá para dizer que não era um homem de profunda oração. Aqueles que tiveram a graça de participar das missas que ele celebrava privadamente, e vez ou outra celebrava e convidava algum cardeal, que poderia levar alguns padres consigo, diziam isso, que durante a missa ele rezava. Enquanto se faziam as leituras, ele estava sentado, frequentemente olhavam para ele e viam os seus lábios movimentando, como quem estava fazendo oração com a palavra de Deus,
rezando. Dom Bonifácio, que foi nosso arcebispo, contava, ele foi o responsável por receber o Papa João Paulo II em Cuiabá, quando ele veio, que ele fez o que pôde para deixar lá na Cúria, no Palácio Episcopal, um ambiente mais aconchegante, mais digno para se receber um Papa, não é? E ele almoçou aqui em Cuiabá. Após o almoço, o Dom Bonifácio cedeu o seu quarto, inclusive pediu que trocasse o colchão, trocassem a cama, para que o Papa pudesse deitar num colchão melhor, mais confortável, novo, e cedeu o quarto para que o Papa pudesse descansar após o almoço. E ele dizia que ele terminou de almoçar e pediu ao seu secretário que lhe desse o breviário, aquele livro que os sacerdotes usam para rezar a liturgia das horas. Ele levou o breviário para dentro do quarto e depois de um longo tempo, ele saiu para os compromissos da parte da tarde. E quando Dom Bonifácio entrou no quarto, só havia um pequeno espaço assim, mais ou menos deste tamanho, mexido na cama. Ou seja, ele não se deitou, ele se ajoelhou no chão e, apoiado com os cotovelos ali em cima, ele rezou o breviário. Até mesmo nos momentos de descanso, nos dias mais desafiadores, né? Porque Cuiabá foi um dos dias mais desafiadores da vida dele. Ele dizia que nunca passou tanto calor na vida dele como passou aqui. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, de maior cansaço, era alguém que estava rezando. É alguém que estava unido a Deus. São esses fatos, são essas coisas que, pequenas ali do dia a dia, ilustram aquilo que eu falava ontem. O amor nos detalhes, nas pequenas atitudes, nos pequenos momentos. A nossa união com Deus, estar em presença de Deus constante, buscar a Jesus no sacrário, fazer com que todas as nossas ações se dirijam a Jesus no sacrário mais próximo, o tempo que nós passamos diante da Eucaristia, o valor que nós demos à Santa Missa e assim por diante, é que vão nos santificar. Claro, não dá para negar aquela fase final da vida dele, onde ele sofreu com aquela doença terrível, o santificaram muito. Fizeram com que ele chegasse a um grau de santidade muito maior. Porque aceitar a cruz, abraçar a cruz, tomar a cruz e seguir a Cristo, sem reclamar, sem murmurar, mas fazer a vontade de Deus. Temos um exemplo tão próximo de nós, tão vivo, né? Nós nos recordamos tanto, para que nos dê coragem. Vamos usar dessa lembrança, desses fatos, da vida deste homem, para também nós buscarmos a santidade, para nos animarmos a amar a Deus, a fazer da nossa vida uma vida na presença de Deus, a rezarmos com intensidade, com fervor, a amarmos Jesus na Eucaristia, a valorizarmos a Santa Missa e a abraçarmos a cruz. É uma vida que dá para ser imitável, dá para ser imitada, melhor dizendo. Conseguimos imitar. Todos nós aqui somos capazes de rezar, de amar a Jesus, de abraçar a cruz. E assim, esse é o caminho da santificação. Não são os dons extraordinários, as graças extraordinárias. Essas dependem só de Deus. A santidade, o caminho que depende de nós, é esse. Fazer a vontade de Deus e amá-lo. Vamos pedir a intercessão do Papa São João Paulo II, como disse o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, na missa de Ezequias, não é? Que ele, da sacada do céu, da janela do céu, nos abençoe, interceda por nós, olhe por nós e nos ajude a sermos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.